Sejam todos bem-vindos à live Simplificando a Complexidade. Entender como o exercício físico promove saúde, né? Porque entender a fisiologia por trás faz diferença para a prescrição do treinamento. Eu sou o Bruno Teobaldo, diretor científico da Ideal Performance, e nós agradecemos a presença de todos os participantes. Antes de apresentar a dinâmica do curso, e para dar tempo de todos se conectarem com calma, eu vou dar alguns recados, né? A Ideal Performance ela tem vários canais de comunicação. O nosso Instagram é o @ideal_performance. Nosso canal no YouTube é o Ideal Performance e o nosso e-mail é o idealperformance2@gmail.com. E o nosso site é o www.idealperformance.biz. Quando vocês acessarem o nosso site, vocês terão acesso a diversos conteúdos gratuitos que vocês podem fazer download, como, por exemplo, a nossa revista científica, que é publicada mensalmente, a nossa biblioteca de artigos, onde vocês podem fazer download, também gratuito. E nós temos também um instrumento de avaliação física na versão demo, onde vocês também podem fazer o download gratuito. Temos alguns cursos, nesse caso são cursos pagos, com vários temas, como planejamento e treinamento esportivo, variabilidade da frequência cardíaca e monitoramento da carga. Eu peço, por gentileza, que deixe o microfone no silencioso e as perguntas elas vão ser realizadas no final da palestra da professora. Então, a live ela terá a seguinte dinâmica. A professora doutora Daisy realizará a sua apresentação, que terá aproximadamente 60 minutos. Logo após a apresentação, eu realizarei algumas considerações e, para finalizar, abriremos para perguntas. Durante a apresentação, vocês também têm a possibilidade de colocar suas dúvidas no chat e, caso não tenhamos tempo hábil para discuti-las, no final, enviaremos por e-mail as nossas considerações. Então, antes de começar, eu vou apresentar a nossa convidada, a professora doutora Daisy. Possui licenciatura e bacharelado em Educação Física, licenciatura em Pedagogia, especialização em Musculação, mestrado em Educação Física e Saúde, doutorado em Ciências Biológicas pela UFMG, com um período de sanduíche em Berlim, na Alemanha. Atualmente faz pós-doutorado também na UFMG, no Departamento de Esportes da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, além de ser orientadora de mestrado no programa de pós-graduação em Ciências do Esporte da Escola de Educação Física. Então, pessoal, muito obrigado de vocês e agradeço mais uma vez a doutora Daisy e desejo a todos uma excelente live. Professora, a senhora pode compartilhar a sua tela e fique à vontade para fazer a sua apresentação, ok? Muito obrigado. Obrigada a você. Vou colocar aqui a tela. Bom, agradecer a presença de todos também, né? Além de agradecer o convite do Bruno. E, principalmente, uma sexta-noite, a gente se unir aí para discutir um pouquinho de ciência, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como o exercício promove a saúde e por que entender a fisiologia faz diferença na prescrição. Atualmente, eu estou num departamento que trabalha muito com desempenho físico, né? Que é o departamento de esportes. Mas o desempenho físico, ele também está associado à saúde. Antigamente, o treinamento, o Bruno pode até opinar aí, dar a opinião dele, mas antigamente o treinamento ele não pensava muito na saúde, mas hoje em dia a saúde ela é uma característica importante para manter esse desempenho do atleta também, né? Então, lembrando que todos esses dados que eu vou apresentar, eles podem ser associados tanto ao treinamento que está focado na saúde, quanto ao treinamento que está focado no desempenho físico mesmo de atletas e tudo mais. Bom, mas o que é saúde, né? Saúde é um termo, assim, difícil da gente conceituar de uma maneira geral. Então, aqui tem alguns aspectos da saúde, que a saúde ela deve estar além da ausência de doenças ou enfermidades, né? E dos parâmetros biofísicos para evitar o velho reducionismo da medicina. Também ela deve ser conceituada como uma capacidade ou precisamente como um conjunto de capacidades
A saúde, ela deve ser vista como um processo contínuo, interativo e dinâmico, evitando a negligência de alguns aspectos dinâmicos e interativos de condições saudáveis. E, por fim, a saúde também deve ser potencialmente alcançável para todos na vida real. E em todas as circunstâncias, em todas as idades, independente do status cultural, socioeconômico, racial ou religioso, para evitar tornar-se uma utopia, né? Então, basicamente, a saúde está associada à ausência de doenças, a um conjunto de capacidades, a processos dinâmicos e também é uma característica que deve ser alcançável, né? Bom, o exercício físico, ele promove essa saúde. Eu gosto muito dessa palavra míriade de benefícios, porque essa palavra míriade, ela reflete muito esse efeito do exercício, que ele age em diversos órgãos, ele age de maneira autócrina, parácrina, endócrina, ele age de forma local, no músculo, como ele age de forma circulante, né? São liberados fatores na corrente sanguínea. Então, eu vou abordar nessa aula de hoje um pouquinho sobre esses efeitos do exercício físico em vários organismos e sistemas, alguns dos principais efeitos, as substâncias e vias envolvidas, e também alguns pontos chaves que estão associados a essa compreensão da fisiologia e como isso pode afetar também a prescrição do treinamento. E no final vou fazer algumas considerações. Bom, a prevalência de atividade física insuficiente em adultos acima de 18 anos, esses dados aqui são de 2010, ela gira aí em torno, no mundo, né, entre 20% a 50%, na maioria dos países, sendo que no Brasil está em torno de 30%. E o que seria essa atividade física insuficiente? Seria menos do que 150 minutos de atividade física moderada ou menos do que 75 minutos de atividade vigorosa por semana. Então, essa falta de atividade física, ela está associada a várias doenças. A inatividade física, esse foi um artigo que foi publicado, um artigo de revisão, ela está associada a pelo menos 35 tipos de doenças diferentes. E aí a gente tem doenças tanto em homens quanto em mulheres, que vão afetar vários aspectos, tanto aspectos psicológicos, como também aspectos metabólicos, aspectos cognitivos e vários outros fatores, como doenças crônicas, como diabetes, a própria osteoporose, vários tipos de câncer, obesidade e também vários fatores associados a doenças que afetam o nosso sistema músculo-esquelético. Então, basicamente, essa inatividade física que se associa a essas doenças, elas vão afetar vários sistemas do nosso organismo, principalmente o sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema nervoso e o sistema músculo-esquelético, que eu também vou falar um pouquinho sobre o sistema metabólico. Então, hoje eu vou abordar um pouquinho cada um desses sistemas e os principais efeitos do exercício físico na nossa saúde e por que é tão importante nós entendermos esses efeitos para a gente prescrever o exercício físico. Eu vou iniciar falando um pouquinho de um sistema que não é tão abordado, que é o sistema digestório, e vários fatores que o exercício afeta esse sistema, eles podem também afetar na prescrição do treinamento e são necessários ajustes nessa prescrição. Depois vou abordar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, o sistema nervoso e, por fim, vou falar um pouco sobre o sistema musculoesquelético e também sobre algumas alterações no metabolismo, que é um sistema mais estudado aí. Então, com relação ao sistema digestório, a gente tem alguns parâmetros, como, por exemplo, o tempo de trânsito, que é chamado trânsito intestinal.
Então, o que seria esse trânsito intestinal? É um termo que designa a passagem dos alimentos durante a digestão ao longo do tubo digestivo, em particular no intestino. E este trânsito intestinal, ele pode se alterar em diversas patologias e também pode ser modificado pelo estresse, por medicamentos, pela dieta e também pelo exercício físico, tá? Então, um dado muito interessante é que esse tempo de trânsito intestinal e os efeitos do exercício físico sobre o sistema digestório estão associados principalmente a alterações de fluxo sanguíneo e atividade do sistema nervoso entérico. Lembrando que o intestino, ele é formado por um músculo, musculatura lisa, e ele também responde aí ao treinamento físico. Você tem como treinar também o seu sistema digestório. Esse é um estudo que foi publicado em 2012, que mostra esse tempo de trânsito do cólon segmentar de acordo com o nível de atividade física. Então, aqui a gente tem nesse gráfico, no eixo Y, as horas, que vai de 0 até 40 horas, e a gente tem aí diferentes níveis de atividade física, classificação de atividade física. Então, a gente tem um grupo com baixo nível de atividade física, moderado e alta intensidade. Então, o que a gente pode observar em homens, né? Esse primeiro gráfico que eu estou mostrando seria o tempo de trânsito do colo segmentar em homens. Quando o indivíduo tem baixo nível de atividade física, o tempo de trânsito é maior do que quando ele tem moderada ou alta intensidade. E isso é benéfico. Por quê? Porque quanto mais tempo o alimento passa, quanto mais tempo esse tempo de trânsito do colo pode estar associado a várias alterações, inclusive a alguns tipos de câncer também. E a ingestão de alguns alimentos também aumenta esse tempo de trânsito, que está associado, por exemplo, a alguns tipos de câncer. Agora, o mais interessante são os dados nas mulheres. A gente sabe que o tempo de trânsito intestinal nas mulheres é muito maior do que nos homens. E olha só que interessante, quando as mulheres têm um baixo de atividade física, o tempo de trânsito é em torno de 30 a 35 horas. Moderado, em torno de 30, e alta intensidade fica abaixo de 5 horas. Então, o que significa isso? Significa que o treinamento físico, ele altera o tempo de trânsito do cólon segmentar, especialmente nas mulheres que têm alto nível de atividade física. Então, quando você está prescrevendo o seu treinamento para o seu aluno, para o seu atleta, se a mulher tiver uma alteração muito grande do tempo de trânsito, pode estar associado à carga de treinamento, à intensidade do treinamento que ela está executando naquele momento, pode estar executando, inclusive, pode estar associado, inclusive, a um processo de adaptação dessa mulher ao treinamento, tá? Então, por isso é tão importante também a gente observar esses efeitos. Bom, o exercício físico de alta intensidade, altos volumes, como, por exemplo, triatlon, exercícios de endurance, essas corridas de longa duração, né? Esses tipos de exercício estão associados a pelo menos um desses sintomas, como diarreia, vômito, incontinência e sangramento retal. E 86% desses atletas relatam esses sintomas, que são considerados sintomas comuns. São manifestações e perturbações gastrointestinais significativas e elas independem do estado de aptidão. Então, o indivíduo pode ser muito condicionado e pode apresentar esses sintomas. E é muito importante que o treinador fique atento a esses sintomas para verificar se é necessário que o indivíduo procure um acompanhamento mais específico, ou se isso é realmente uma resposta do treinamento ou não, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que tem o volume de oxigênio máximo e tem o tempo em minutos da atividade, tá?
Geralmente, esses sintomas que aparecem acima de 2 horas de exercício físico. Então, se você prescrever um treino mais longo e a pessoa relatou, eu tive diarreia, eu tive vômito, eu tive algum desses sintomas, teoricamente é um sintoma comum, não é nada que o indivíduo deva se preocupar. Mas se esse sintoma é persistente e tudo mais, é muito importante ter esse acompanhamento aí com um proctologista para poder acompanhar se esse sintoma pode estar associado a algum outro tipo de alteração. E como que é possível treinar esse intestino, né? Essa adaptabilidade do intestino. Esse intestino, ele pode ser condicionado ou treinado a fim de reduzir esse desconforto, tá? Então, aqui a gente tem, nessa primeira coluna, o treinamento do intestino e alguns fatores que podem estar associados a esse treinamento. Então, por exemplo, treinamento com altos volumes de líquido, treinamento do estômago. Então, ingerir líquidos durante o exercício, a gente sabe que, principalmente exercício acima de 2 horas, é extremamente importante, mas alguns indivíduos não estão acostumados a ingerir altos volumes de líquido. Então, isso pode ser treinável. Treinamento imediatamente após a refeição. Para quê? Para você adaptar o organismo a... quando você faz a refeição, você tem uma alteração ali de fluxo sanguíneo para promover essa digestão do alimento, né? Então, se você fizer o treinamento logo após a digestão, você pode estar também promovendo um treinamento aí desse intestino. O treinamento com relativamente altas ingestões de carboidrato, simulação de corrida com plano nutricional, aumento da ingestão de carboidrato na dieta. Então, todos esses são fatores que você pode ajustar juntamente com o nutricionista para poder treinar esse intestino. E quais que são os efeitos fisiológicos dessas ações aqui? Seria a redução do estufamento e enchimento durante o exercício, aumento do esvaziamento gástrico, que também está associado a esse tempo de trânsito, aumento da capacidade de absorção de carboidrato, então você consegue também melhorar essa absorção, e aumento da entrega de carboidrato. Então, todos esses fatores, principalmente para o atleta de rendimento, eles são essenciais e eles podem interferir no desempenho físico, né? E também na saúde, de um modo geral. E quais que são os benefícios desse treinamento? Redução desses sintomas gastrointestinais e melhora do desempenho. Então, aqui a gente tem incidência de doenças gastrointestinais e exercício. Olha que interessante. Aqui no eixo Y a gente tem a incidência e no eixo X a gente tem a atividade física. Então, quanto mais para a direita aqui, maior o nível de atividade física. Quanto mais para cima, que maior a incidência. Então, primeiro aqui a gente tem essa de vesícula biliar. Quanto mais atividade física a pessoa fizer, menor a incidência, vai caindo aqui a incidência, tá? No caso, por exemplo, do câncer coloretal, que é um câncer que tem um fator genético e ambiental também. Então, aqui, quanto maior o nível de atividade física, também menor a incidência desse tipo de câncer. Quanto maior o nível de atividade física, menor a constipação, que também está associada àquele tempo do trânsito que eu falei no começo. E olha que interessante, mesmo reduzindo todas essas doenças, constipação, câncer coloretal e doença da vesícula biliar, quanto maior a atividade física, maior os sintomas gastrointestinais, tá? E como eu falei anteriormente, o intestino ele pode ser condicionado ou treinado a fim de reduzir esse desconforto gastrointestinal. Aqui é um estudo bem interessante que foi publicado no ano passado por autores brasileiros e ele avaliou a incidência de câncer coloretal e exercício. Então, a gente tem aqui 4 grupos, tá? Nesse primeiro grupo, era um grupo que tinha baixo nível de atividade física na adolescência e baixo nível de atividade física na vida adulta. Esse grupo que não fazia exercício na adolescência, também não faz na vida adulta, é aonde tinha maior chance, maior incidência aqui de ter adenomas avançados, no caso de câncer coloretal. Esses adenomas, né, esses cânceres em estágios mais avançados.
E aí, quando a pessoa faz alta atividade na vida adulta, mas não fez na adolescência, reduz um pouquinho. Mas olha que interessante, reduz mais se você fez na adolescência, mas mesmo assim você ainda é sedentário na vida adulta. Então, fazer exercício físico, fazer alto nível de atividade física na adolescência é um fator protetor, mesmo que agora, você é adulto, você esteja sedentário, né? E é como esperar, se você fez alta atividade na adolescência e continua com alta atividade, alto nível de atividade física na vida adulta, você tem ainda uma redução ainda mais significativa aí na incidência desses adenomas avançados. Então, resumindo aqui a parte gastrointestinal, o efeito do exercício físico, ele tem uma proteção, ele reduz a incidência de câncer coloretal, reduz o risco de diverticulite, de hemorragia gastrointestinal e também de doença inflamatória, tá? Como essa doença de Boll e Cohen. E aqui são os efeitos, o efeito no intestino, ele não é um efeito isolado, né? Ele é um efeito que também envolve o sistema nervoso central, e essa ativação do sistema nervoso central em vários órgãos, e inclusive no intestino, vai modular alguns metabólitos, né, na microbiota intestinal, alguns hormônios intestinais e algumas citocinas, e essa resposta aqui inflamatória que está também associada a esses sintomas aí gastrointestinais. O tipo de treinamento físico, ele também pode afetar a abundância de alguns micro-organismos que a gente tem no nosso intestino. Então, aqui a gente tem 3 cores diferentes, e em vermelho, né, ou rosa aqui, a gente tem o grupo controle, em verde a gente tem o grupo bodybuilder, né, e em azul a gente tem corredores de longa distância. E aqui embaixo a gente tem vários tipos diferentes, aqui no eixo X, vários tipos diferentes de micro-organismos. Então, dependendo do treinamento que você faz, se é um treinamento mais de força, um treinamento mais de resistência aeróbica, você pode ter a presença de um tipo específico de micro-organismo no seu intestino, tá? Nessa microbiota intestinal. Então, esse exercício físico, ele afeta o intestino, essa microbiota intestinal, e olha que interessante, esse efeito do exercício na microbiota também vai te proteger contra doenças cardiovasculares. Por quê? Porque quanto maior a diversidade de micro-organismos no seu intestino, quanto maior bacteroides e firmicutes, né, que são essas bactérias que estão no intestino, você tem um benefício específico na flora e você tem a liberação de alguns produtos bioquímicos que vão reduzir essa inflamação sistêmica. E essa inflamação sistêmica que pode gerar também dislipidemia. E essa dislipidemia, essa alteração dessa gordura aí no seu sangue, vai reduzir a formação de placas ateroscleróticas no seu vaso sanguíneo. Então, ter um intestino saudável, ter uma variação maior, ter um maior número ter uma microbiota mais variada também te protege contra doença cardiovascular. Esse efeito é um efeito indireto aí do exercício, porque eu também vou falar mais para frente sobre o efeito específico aqui no vaso e no coração. Então, até aqui, eu vou fazer um resuminho dessa primeira parte, que é a parte do sistema digestório. A gente viu que o treinamento ele pode melhorar e proteger o sistema digestório. O exercício ele libera fatores no intestino, melhoram a função do sistema digestório. Atualmente, o foco dos estudos tem sido na alteração da microbiota intestinal, e o metabolismo ele depende de vários componentes que regulam a homeostase da glicose, o tônus inflamatório, termorregulação. Então, o exercício feito no calor ele pode gerar desconfortos gastrointestinais bem maiores do que o exercício no ambiente termoneutro, por exemplo, equilíbrio redox e homeostase energética.
Bom, eu vou entrar agora um pouquinho no sistema cardiovascular, que eu acho que é o que eu mais gosto, então, e que eu trabalho há mais tempo também, e vou começar falando um pouco sobre a associação do condicionamento com a mortalidade. Então, a gente teve aqui um artigo que foi publicado em 2018, mostrando que qual que é a probabilidade de sobrevida em anos aqui, de 0 a 10 anos, e vários grupos de indivíduos, desde indivíduos com baixo condicionamento, né, aeróbico, como indivíduo elite. Então, o que a gente observa nesse gráfico? Essa linha que está mais aqui distante das outras é justamente mostrando que a probabilidade de sobrevida ao longo de 10 anos aqui, que foi o acompanhamento desse estudo, ela é bem menor nos indivíduos que têm baixo nível de condicionamento físico. Então, quando você tem um condicionamento físico aeróbico baixo, a chance desses indivíduos aqui que foram acompanhados de sobreviver é bem menor. Quando você tem abaixo da média, a sua chance aqui, ela já está bem mais próxima aqui dos outros. Acima da média, você tem a chance ainda maior, né, ao longo desses 10 anos. E elite ou alto desempenho, não houve diferença aqui, né? Praticamente a chance de sobrevida é bem semelhante. E um dos primeiros artigos que mostraram essa cardioproteção do exercício foi um artigo que foi publicado no jornal The Lancet, em 1953. O título do artigo é esse, Coronary Heart Disease and Physical Activity of Work. Esse artigo, né, que o primeiro autor era o professor Morris, ele mostrou que a atividade física laboral, né, protegia mudanças, fatores de risco tradicionais, como sanguíneos, hipertensão de outros estudos. Mas o que esse estudo aqui fez? Ele comparou nesses trabalhadores desse ônibus lá em Londres, né, esse ônibus de 2 andares, o motorista estava o dia inteiro sentado. Pessoal, parece que nós tivemos um problema com a professora, ela deve voltar aí em breve, tá? Um minuto que eu estou em contato com ela aqui. Deise, está sem som. Você caiu e parou de compartilhar a tela e ficou sem som. Pode falar aí. Voltou? Voltou. Pode compartilhar. Ah, tá. Tá dando para ouvir? E ver a tela? Tá dando para ouvir e ver a tela, tudo certo. Beleza. Bom, não sei se vocês perderam aqui essa parte do estudo, mas eles compararam, então, os cobradores com os motoristas. E eles viram que a incidência aqui de doença artério-coronariana, de morrer de doença artério-coronariana, era menor nos ativos, tanto carteiros, que ficavam entregando carta, comparado com os telefonistas, né? Quanto nos cobradores comparados aos motoristas. Então, aqui, principalmente, a incidência de morrer de doença cardíaca.
A incidência de angina, né, de dor no peito, não foi diferente aqui nesses dois grupos, e a incidência total de doença cardíaca foi bem menor, não só de morrer de doença cardíaca, mas a incidência mesmo de doença cardíaca, mesmo os sobreviventes, era bem menor nos carteiros comparados com os telefonistas e nos cobradores comparados com os motoristas. Só que, mais recentemente, foi publicado um artigo em 2018 mostrando que nem sempre é bem assim. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande da atividade. Só que nessa época as pessoas eram muito mais ativas, né, em 1950, do que agora. E agora a gente tem, nos artigos falando sobre atividade física, sedentarismo, a gente tem atividade física de lazer, né, que é essa atividade física que a gente faz por prazer mesmo e tudo mais, vai na academia ou faz um tipo de treinamento específico. E a gente tem atividade física ocupacional, que tem um nível alto de atividade física, mas muitas vezes a intensidade não é tão alta assim como a de lazer, é uma intensidade baixa, moderada, só que de longa duração, ela fica o dia inteiro fazendo aquela atividade física. E no caso da de lazer, ela é uma atividade planejada. Então, ela pode ter uma alta intensidade, mas ela tem uma baixa duração, e a recuperação entre esses estímulos, ela é uma recuperação suficiente. Muitas vezes, o indivíduo que faz atividade física ocupacional, ela tem uma intensidade muito baixa, que não vai promover adaptação, ou uma intensidade até moderada, só que ela fica o dia inteiro fazendo aquilo e no dia seguinte ela faz de novo, ou seja, ela não tem uma recuperação adequada. Essa recuperação é insuficiente. Então, existe atualmente alguns estudos mostrando que essa pessoa que faz atividade física ocupacional, ela não tem proteção. Inclusive, na época que eu fiz o mestrado em Brasília, tinha um menino que trabalhava meio de office boy, e aí ele ficava andando o dia inteiro entregando coisa. Ele falava, não preciso fazer exercício, porque eu já estou andando aqui. Essa atividade que ele faz, às vezes de baixa intensidade, longa duração, não tem recuperação suficiente, então não vai promover essas adaptações todas que o exercício promove, tá? Bom, então, por que tem essa adaptação? Por que o exercício físico protegeu esses indivíduos aí que são mais ativos? Enfim, por que lá naquele primeiro gráfico, né, mostrando que os indivíduos que são mais ativos, têm um condicionamento aeróbico melhor, por que eles vivem mais? Basicamente, o exercício, ele vai promover algumas adaptações no sistema cardiovascular, no coração, em aspectos morfofuncionais e de função desse órgão, né, desse músculo, que é o coração, dos vasos sanguíneos. Então, o exercício físico, ele melhora a função do endotélio. O endotélio é essa parede de dentro do vaso aqui. Essas células que tem dentro do vaso são chamadas células endoteliais e elas são as responsáveis por produzir óxido nítrico, que é um importante vasodilatador. E isso vai alterar também a hemodinâmica, tá? E o sangue, a gente tem algumas alterações, eu não vou citar tanto muito sangue, eu vou falar mais do coração e do vaso, mas a gente também tem alterações, adaptações aí do exercício no volume do sangue, na concentração e também na expressão de algumas células, que é alguns glóbulos, a gente tem até modulação de alguns genes nessas células do sangue, tá? E o que determina esse condicionamento aeróbico? Então, o que principalmente que determina é o remodelamento do coração. O que seria esse remodelamento? Quando você faz exercício físico, você hipertrofia o músculo esquelético e também ocorre uma hipertrofia do coração. Então, o coração ele tem uma capacidade que a gente chama de plástica, né? De aumentar ali a parede, essa força de contração, aumentar o tamanho das câmaras cardíacas, e isso vai melhorar essa função cardíaca. A gente tem também uma melhora do consumo de oxigênio, que está associado também ao aumento do volume de sangue e dessa hemodinâmica. A gente tem alteração de tipo de fibra muscular, que é chamado fiber switching, que é a transformação de uma fibra mais oxidativa para glicolítica.
E também temos a biogênese mitocondrial, que é o aumento do número de mitocôndrias, e quanto mais mitocôndria, mais ATP, e quanto mais ATP, mais energia. Então, a gente tem também esse efeito do exercício. Um fator que é muito falado aí esse aqui que chama PGC1-alfa, que é um fator que a gente chama de fator de transcrição. Basicamente, o que significa essa substância? Quando você faz exercício, você ativa essa substância, e essa substância é uma das responsáveis por aumentar o número de mitocôndrias e promover vários efeitos aí benéficos de aumento do condicionamento aeróbico. A gente tem também um efeito bem legal do exercício, que são as cardiocinas. As cardiocinas são substâncias que são produzidas pelo nosso coração. Elas regulam importantes processos celulares no coração, como acoplamento, excitação, contração, crescimento hipertrófico, remodelação do miocárdio e função de células tronco. Todos esses fatores, eles também regulam e agem de forma a moderar o dano isquêmico e melhorar o reparo cardíaco. Então, a maioria dessas substâncias aqui são estudadas nas doenças. Então, quando a gente tem um dano aqui isquêmico, tem estudos mostrando que quando a pessoa faz exercício físico, se ela tiver, por exemplo, uma oclusão e tiver um infarto, né? Se ela tiver uma oclusão na coronária, o infarto dela, a área pode ser bem menor, né? Reduzindo esse dano isquêmico aqui. Então, aqui a gente tem o coração e essas cardiocinas, uma das mais pesquisadas que são induzidas pelo exercício físico é a apelina. A gente tem também o ANP, que é o peptídeo natriurético atrial. A gente tem algumas proteínas de choque térmico, que a gente chama de Heat Shock Protein, que é a HSP. Aqui no caso... Não, Pedro, a mamãe tá dando aula. A gente tá... Tadinho do meu filho, tá aqui fazendo uma dancinha. A gente tem a proteína de choque térmico 60, mas tem outras proteínas de choque térmico, que é uma família de proteínas que também protege a nossa ação. A endotelina, que também está associada a algumas adaptações. Esse VEGF, que é o Vascular Endothelial Growth Factor, que é um fator de crescimento vascular, e esse fator é muito interessante, por quê? Porque ele induz o crescimento dos vasos e está associada a uma angiogênese. Então, não só no coração, mas em qualquer lugar do nosso organismo que tem vaso sanguíneo, o exercício físico vai ativar esse fator e vai fazer com que aumente o número de vasos, aumente a vascularização daquele tecido, daquele órgão, e isso vai fazer também com que essa adaptação melhore esse fluxo sanguíneo ali para aquele órgão. A gente tem também a folistatina 1, que eu vou falar um pouquinho dela especificamente. Bom, as cardiocinas, a gente tem mais de 16 proteínas que são secretadas pelo nosso coração e que foram identificadas até agora como cardiocinas. A grande maioria delas são secretadas durante isquemia. Então, quando você tem um processo isquêmico no coração, o seu coração ele produz essas substâncias a fim de quê? De modular para reduzir esse dano isquêmico, tá? Então, aqui tem várias cardiocinas e algumas atuam em outros tecidos para regular o metabolismo também de maneira endócrina. Então, a folistatina, que é essa FSTL1, ela atenua a hipertrofia cardíaca patológica. Então, nesse estudo aqui, eu coloquei, ele é bem interessante, que ele mostra o quê? A gente tem dois grupos, tá? A gente tem o grupo sham, que é o grupo controle, que fez uma cirurgia, eles abriram o animal, mas não fizeram nada, só abriu e fechou o animal. O outro que a gente tem é o grupo TAC, que fez uma coartação da artéria torácica. O que é isso? Eles vão lá, abrem, fazem uma cirurgia no animal e faz essa coartação, aonde essa artéria ela é coartada, né? Ocorre uma pressão nessa artéria e isso vai aumentar a pré-carga e vai promover uma hipertrofia cardíaca patológica, tá? Que é semelhante, por exemplo, na insuficiência cardíaca. Então, o que acontece? O nível desse marcador de dano cardíaco, que chama BNP,
No animal que só abriram e fecharam o animal, ele está normal esse nível. Quando você faz a cirurgia para aumentar o coração de forma patológica, o que acontece com o nível do BNP? Ele aumenta. E ele aumenta ainda mais, que é essa barra em preta, no animal que é nocaute para essa proteína, folistatina 1. Então, a gente tem aqui as figuras da imagem do coração, mostrando esse dano aqui, ó. Quando você faz ataque, né, que você aumenta, causa essa hipertrofia patológica, comparado ao Sham, a gente observa aqui que tem uma deposição de tecido fibroso, e quando esse animal não tem essa proteína, a deposição aqui da fibrose é ainda maior no coração. E nesse mesmo estudo, eles pegaram outro animal que tem aumento da expressão da folistatina. E aí, o que acontece quando você induz uma hipertrofia patológica nesse animal que tem aumento de folistatina? É atenuado aqui, esse marcador aqui de dano cardíaco BNP. Então, o animal normal aumentou muito o BNP, mas esse animal que tem muita folistatina, esse BNP aqui está atenuado. Mostrando aí que a folistatina está ok, envolvida num efeito de hipertrofia cardíaca patológica, tá? Bom, e o que acontece com o exercício? A folistatina, ela é um mediador potencial de cardioproteção induzida por exercício em ratos pós-infarto do miocárdio. Então, olha que interessante, nesse estudo aqui, eles fizeram o grupo controle, o grupo infartado, aqui o grupo exercício e aqui é um grupo exercício com vibração. Então, o que eles observaram? Que o exercício ele reduz a fibrose induzida pelo infarto. Então, aqui a quantidade de tecido fibroso no infarto aumentou muito, e aí quando você faz a quantificação de colágeno aqui no controle e comparado com o exercício, você tem uma redução aqui dessa fibrose quando você faz o exercício prévio. E na vibração também houve uma atenuação. E olha o que acontece com a folistatina. No infarto ela aumenta, por que ela aumenta no infarto? Porque ela está tentando compensar, reparar esse coração que teve uma área isquêmica. E o treinamento também aumenta a folistatina. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas aumentou a folistatina no infarto, então não é bom. Não, na verdade, aumentou no infarto justamente para tentar promover esse reparo do coração. Com o treinamento aqui também aumentou essa folistatina, ou seja, o exercício aumenta a folistatina no coração. E saiu um artigo em 2015 na Nature mostrando que essa substância é capaz de reparar um dano no coração. Então, aqui antes do tratamento com a folistatina, essa área toda aqui que está em azul era a área do dano cardíaco. Então, a gente observa que após 5 semanas com o tratamento com a folistatina, a gente observa que a área azul está bem menor. Ou seja, a área foi reparada pela folistatina. Isso sugere que talvez o exercício promova esse reparo do dano cardíaco também, tá? Inclusive, saiu uma letter na revista Cell, bem interessante, falando que a superexpressão de folistatina poderia reparar o dano no coração, né? Aqui é um outro estudo que também mostrou que quando você faz exercício físico, o exercício protege o coração induzindo aumento de proteína de choque térmico. Então, você faz exercício, aumenta a proteína de choque térmico HSP70 e promove uma cardioproteção. Mas olha bem, isso aqui é a área infartada sem treinamento, né? E a área infartada com 5 dias de treinamento. Eles fizeram só 5 dias de treinamento. A área infartada foi significativamente menor no grupo que treinou por 5 dias, comparado ao grupo que não fez nada. Só que esse efeito do exercício, e aí vem o treinamento, né, que é muito importante. Então, a gente tem aqui nesse outro estudo, HSP72 pós-exercício. Então, o grupo controle, quando você faz 1 dia de exercício, a gente tem um aumento dessa proteína no coração. E quando a gente faz 3 dias, esse aumento ainda ele é significativo, né, comparado ao grupo controle. Mas quando você fica 9 dias sem fazer exercício físico, você já tem aqui os níveis bem
próximo o grupo controle que não fez exercício nenhum. Então, isso mostra o quê? Que esse efeito protetor do exercício físico, ele é perdido se você para de treinar, né? Então, é muito importante manter o treinamento. E esse exercício, ele aumenta essa proteína de choque térmico, não é só no coração. Ele aumenta de 32 a 2.900 vezes no vaso, aumenta no fígado, no rim, no músculo, no pulmão, coração e no cérebro. Então, esse efeito do exercício físico ativando essa proteína aqui, ele é um efeito que age em diversos órgãos e tecidos. E o vaso sanguíneo? Bom, o vaso sanguíneo é um dos efeitos do exercício físico mais interessantes, porque o vaso sanguíneo ele acaba envolvendo todos os órgãos, né, do nosso organismo, e ele está associado também ao aumento da hipertensão arterial, que é o principal fator de risco para a doença cardiovascular. O aumento da pressão arterial, a hipertensão, ela causa um dano no seu vaso. A diabetes também causa um dano no vaso. O aumento do açúcar no seu sangue causa um dano no vaso. O aumento da insulina no sangue, devido ao aumento do açúcar, também vai lesionar essa parede do seu vaso. O seu vaso para de funcionar bem. Então, a gente tem dois fatores importantes que o exercício atua, que é o endotélio vascular, que, como eu falei, é a parede de dentro do vaso, e a angiogênese, que é a formação de novos vasos, tá? Aqui eu coloquei um vídeo, mas eu acho que eu vou até... Deixa eu ver se vai passar. Bom, é só um vídeo rapidinho mostrando aí esse efeito da doença, né, no nosso vaso. E olha que interessante, o que o exercício faz? O exercício, ele promove uma angiogênese e um remodelamento do vaso. Então, quando a gente faz exercício físico, aqui é um vaso comum, um vaso mais grosso, um vaso que às vezes tem aterosclerose, placa aterosclerosa, um vaso que tem uma função de responder a vasoconstrição e vasodilatação prejudicada. E o remodelamento das artérias de condução, ela promove aqui uma redução do espessamento da parede e um aumento do diâmetro. Então, esse vaso é um vaso que vai responder melhor à vasodilatação e também um maior volume sanguíneo. E aqui é o que o exercício faz, ele promove também uma colateralização da coronária. Então, quando a pessoa faz exercício físico, mesmo se ela tem uma placa aterosclerótica, né, ela vai promover essa colateralização da coronária, e aí o que vai acontecer? O sangue, em vez de ficar passando aqui nessa placa, ele vai passar por essas outras vias, e isso vai promover uma estabilização dessa placa. Por quê? Porque se o sangue ficar passando aqui e não tiver essas colaterais, essa placa ela pode se soltar
e ela pode também promover um derrame, ela pode promover um infarto, enfim. Então, esse é um efeito bem protetor do exercício físico. O exercício também melhora a função endotelial vascular, então ele aumenta a liberação do óxido nítrico e do óxido nítrico endotelial produzido no endotélio aqui, aumenta miocinas anti-inflamatórias, e esse efeito também é devido à alteração no estresse de cisalhamento. Quando o sangue passa, ele promove esse cisalhamento e isso também vai ativar todas essas respostas nas células endoteliais. A gente tem também o sistema renina-angiotensina, que está envolvido nas ações do exercício físico, que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui no sistema, mas basicamente a corrida, ela reduz a pressão arterial, balanceando esse sistema, ou seja, aumentando a ECA2 e reduzindo esse receptor, que é o receptor da angiotensina 2, que é o receptor AT1, tá? Essa ECA2 é a mesma ECA2 que é o receptor do coronavírus, tá? E inicialmente até eles tinham falado para os indivíduos que tomam medicamentos de pressão, aumentava a ECA2 e isso poderia prejudicar o quadro. Hoje não tem nada comprovando isso, pelo contrário. Na verdade, quando o indivíduo é infectado aí com a COVID usa esse receptor aqui para entrar e ele sequestra o receptor e isso pode promover alguns efeitos negativos. Então, aqui ao longo de 8 semanas, né, a pressão arterial do animal que fez treinamento físico e aqui o animal que não fez. Então, a pressão arterial sistólica, ela aumentou ao longo de 8 semanas, enquanto que o animal que treinou, ela reduziu. A gente tem vários efeitos aí agudos e crônicos do exercício físico, e o efeito agudo, ele vai envolver várias respostas, tanto de sistema nervoso autônomo, que vão melhorar aqui essa função do coração, como digestão, débito cardíaco, esse retorno venoso, e ao longo do tempo a gente tem efeitos também crônicos que estão associados àquela hipertrofia cardíaca fisiológica que vai aumentar o coração. Então, a gente tem muito o termo coração de atleta, que é justamente esse remodelamento do coração que vai melhorar essa função do coração. Aqui é só um resumo com alguns mediadores responsáveis por essa cardioproteção induzida pelo exercício. Então, tem a proteína de choque térmico, tem o aumento da circulação coronariana, como a gente mostrou, inclusive, com a formação de novos vasos, tem o fluxo alterado glicolítico, ou seja, tem uma alteração do metabolismo cardíaco, aumento da sinalização de óxido nítrico e fatores aqui que vão promover um fenótipo que a gente fala de cardioprotetor. Fenótipo cardioprotetor. Tem ainda as cardiocinas e também alguns microRNAs e a modulação do sistema renina-angiotensina. Então, até aqui, na parte do coração, o maior condicionamento cardiorrespiratório, ele se associa com menor mortalidade. Os efeitos cardioprotetores envolvem remodelamento do miocárdio, angiogênese e função endotelial. Algumas cardiocinas envolvidas no efeito protetor é a folistatina 1 e as proteínas de choque térmico, e o sistema renina-angiotensina também está envolvido nessas adaptações. Bom, o sistema nervoso eu vou falar bem rapidinho. Então, a gente tem aqui algumas áreas importantes, né, do sistema nervoso, o cérebro, que é dividido em frontal, parietal, occipital e temporal. Temos o cerebelo aqui e o tronco espinhal. E tem vários indícios de que o exercício físico, ele promove um rejuvenescimento. E aqui a gente tem uma figura demonstrando isso ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, o indivíduo que é sedentário, aqui a gente tem os neurônios em várias áreas diferentes, e ao longo do tempo a gente tem aqui uma alteração neuronal, e com o exercício físico a gente tem um processo ao longo do tempo aqui que é chamado de neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Então aqui, por exemplo, a gente tinha só um neurônio, aqui a gente já tem 3 neurônios. Aqui a gente só tinha um, aqui a gente já tem 3, aqui a gente já tem 3, aqui
e também acelerada. Aqui o neurônio, nessa fase, já está maduro, aqui está imaduro, no caso no cérebro sedentário, né? Então, tem vários indícios de que o exercício físico promove esse aumento do número de neurônios, né? Então, aqui é só um zoom mesmo, mostrando a corrida, que é um modelo de exercício que induz essa neurogênese. Em animais, a natação ela não promove a neurogênese. O principal tipo de exercício é o exercício de corrida. E quanto mais exercício você fizer por semana, maior o volume do hipocampo. Então, aqui a gente tem o volume. Então, quanto maior o volume, quanto maior os minutos por semana, maior o volume do hipocampo. Isso em humanos estaria associado também ao aumento do número, aumento da ativação de neurogênese hipocampal. Então, esse foi o primeiro artigo que mostrou isso, a neurogênese, né, que é o aumento do número de neurônios. Esse artigo ele foi publicado em 99 e ele comparou outras condições também. Aqui é a condição controle, aprendizado, porque eles achavam que o aprendizado poderia promover neurogênese e não promoveu, mas o que realmente, comparado com o controle aqui, né, então controle, o único que promoveu mesmo foi a corrida. Então, a gente chama de neuroplasticidade induzida pelo exercício físico. Aqui a gente tem um processo, né, onde a gente tem as células progenitoras, o neurônio maduro e o neurônio maturo. Ao longo de 6 semanas, o exercício físico ele ativa, tem vários estudos mostrando um aumento do comprimento desse dendrito e também das árvores aqui dos neurônios. Então, aqui é o corredor mostrando claramente, né, essa neurogênese. E aqui com 16 dias, aqui com 28 dias, né? Com 28 dias não houve diferença. Então, você tem um aumento da resposta ao treinamento. E quais são os fatores associados a essas respostas? Principalmente o BDNF e o IGF-1. O bloqueio do BDNF e do IGF-1 diminui a neurogênese induzida pela corrida. Então, eles concluíram que envolve essas duas substâncias, tá? E o exercício físico também faz com que plaquetas no sangue liberem alguns fatores, esses fatores chamam PF4, que impulsionam o crescimento de células precursoras neuronais no hipocampo. Esse é um estudo mais recente. O exercício agudo ele também reduz a área do derrame. Então, a gente tem aqui uma condição Sham, uma condição onde houve uma oclusão da artéria cerebral e houve uma grande área aqui de derrame, que é a área isquêmica no cérebro, 30 minutos de exercício, reduziu um pouquinho, 30 minutos de exercício agudo, né, antes desse derrame, e 60 minutos a área bem menor. E esse efeito do exercício protetor associado ao fator de crescimento vascular, que está bem mais aumentado no grupo que fez 60 minutos de exercício agudo antes dessa oclusão. Ou seja, o exercício ele é profilático, proporciona neuroproteção, possivelmente melhorando a potência vascular cerebral. Tem alguns outros mecanismos também nesse efeito do exercício físico no cérebro, que também estaria associado à irisina, que é um hormônio, né, que é liberado em resposta ao exercício físico, mas no final, a irisina e a catepsina B, que também é outra substância que é ativada no exercício, todas elas também vão aumentar a ativação do BDNF. E essa ativação do BDNF que vai promover essa neurogênese. Existe uma via também interessante que foi recentemente descrita como ativada pelo exercício físico, que é a via das quinureninas e também estão associadas a metabólitos do triptofano. Esse seria uma das vias responsáveis pela alteração de humor induzida pelo exercício. Então, principalmente, a gente está no mês aí, né, de prevenção do suicídio e da depressão e tudo mais. Então, o exercício físico, ele ativa essa via aí, melhorando alguns sintomas associados à alteração de humor. Então, até aqui, acho que vou passar um pouquinho do tempo. Até aqui, o treinamento físico, ele promove aumento do hipocampo e da neurogênese. O exercício agudo, ele reduz a área do derrame via
um fator angiogênico, que é o fator de crescimento vascular, do tipo 2. E além do BDNF, a gente tem a catepsina B e o PGC1-alfa, que também participam da neuroproteção, e a via da quinurenina está envolvida em efeitos do exercício na saúde mental. Bom, esse último, que é o sistema músculo-esquelético e o metabolismo, eu vou falar mais rapidamente, porque é um sistema mais estudado, então eu deixei ele por último para fazer um fechamento. Mas como é um sistema mais estudado, eu até comecei falando do sistema menos estudado de todos, que é o digestório, porque eu acho que seria mais interessante. Por que ele é o mais estudado? Porque o músculo esquelético, ele é um dos principais órgãos envolvidos no efeito do exercício. O músculo esquelético, antes que ele era visto como um órgão mais de sustentação, mesmo, hoje a gente sabe que ele é um órgão endócrino, ele produz e libera substâncias, e um dos primeiros artigos que foi publicado sobre isso foi esse artigo aqui de 2000, pelo grupo da professora Pedersen, mostrando que o músculo produzia interleucina 6 em resposta da contração muscular, tá? E vários outros artigos saíram depois, mostrando várias outras substâncias também produzidas em resposta à contração muscular. Então, basicamente, todos os efeitos do exercício, sejam ele na saúde, sejam ele no desempenho físico, eles basicamente envolvem a contração do músculo esquelético. E aí a gente tem aqui a irisina, né, que também está associada a essa contração muscular e também a esse efeito de proteção. Aqui no caso a gente tem os adipócitos brancos, que são os adipócitos que são mais suscetíveis a uma resposta inflamatória, mas a gente também tem os adipócitos beges. Então aqui a gente tem várias mitocôndrias nos adipócitos beges. Esses adipócitos beges, eles têm uma maior característica oxidativa, né? Então, o exercício físico, ele ativa alguns fatores e promove essa conversão aí de adipócitos brancos em adipócitos beges, né? Então, esse é um efeito também protetor do exercício físico. A gente tem também hepatocinas. Então, no nosso fígado, a gente tem várias substâncias aqui que são liberadas no nosso fígado, que agem no cérebro, na corrente sanguínea, no tecido adiposo, no pâncreas, no músculo, e alguns que têm efeitos autóctonos e paráctonos no próprio fígado. E aí a gente vê aqui, ó, proteína de choque térmico está aqui também. A gente vê FGF21 agindo tanto no fígado quanto no cérebro. A gente vê folistatina agindo no pâncreas, no tecido adiposo. Então, a gente tem as substâncias que são produzidas pelo exercício físico, elas têm funções em diferentes órgãos. E a gente chama isso de crosstalk, que é uma conversa cruzada de órgão com órgão, tá? Tem uma recente exercina, né, que é liberada pelo tecido adiposo. O exercício físico aumenta os níveis circulantes dessa exercina, que chama 12-13 de Home, um nome meio estranho, né, para colocar aqui, mas é esse nome que eles deram para ela, 12-13 de Home, tanto em humanos quanto em camundongos. Então, aqui a gente tem sedentário ativo, mostrando um aumento dessa lipocina no plasma, e ela é produzida pelo tecido adiposo. E o que ela faz? Ela aumenta a captação de ácidos graxos e a oxidação no músculo esquelético de camundongos. Então, a gente pré-exercício, imediatamente pós-exercício, e 3 horas após ela já tende a retornar para os valores pré-exercício. A gente tem uma outra adipocina que também é aumentada em resposta ao exercício agudo e crônico, que é o TGF-beta2. Esse artigo foi publicado em 2019, e ele mostrou também que o tratamento com lactato aumenta o TGF-beta2 no adipócito. Então, isso aqui estaria também associado com uma intensidade do exercício físico, né? E esse TGF-beta2, ele é dose dependente. Quanto maior a concentração de lactato, maior a concentração, a expressão de TGF-beta2, a expressão gênica aqui de TGF-beta2. E olha que interessante, nessa figura aqui, a gente tem que eles verificaram no grupo sedentário treinado o TGF-beta2 em diferentes órgãos.
Então, a gente tem o tecido adiposo branco. O tecido adiposo aqui um tipo de tecido adiposo branco, outro tipo de tecido adiposo branco. Então, a gente vê um aumento aqui no treinado comparado com o sedentário no tecido adiposo branco. No tecido marrom, não tem diferença. No fígado, não teve diferença. No tríceps, né, no músculo, não teve, nem no coração. Então, isso mostrou o quê? Que a resposta ao treinamento aqui foi só no tecido adiposo. Muitas vezes a gente pensa, né, no tecido adiposo como algo ruim, mas é um tecido que é responsivo e promove esse aumento dessa adipocina também. E o que essa adipocina faz? Quando você treina, você aumenta a concentração de lactato, e essa adipocina, que é produzida em resposta ao exercício, ela aumenta a tolerância à glicose, aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta a oxidação de ácido gráfico e reduz a inflamação da gordura. E isso promove uma melhora da homeostase metabólica sistêmica, tá? Então, isso também está associado indiretamente à prescrição do treinamento. Por quê? Porque exercícios mais intensos, onde os níveis de lactato vão estar mais aumentados, podem promover, então, uma melhor tolerância da glicose, sensibilidade à insulina, oxidação de ácidos graxos e redução da inflamação da gordura. Bom, uma outra exercina também que é liberada com exercício, que é uma das últimas aqui que eu vou falar, é a apelina, tá? Então, a apelina é uma substância que ela está associada ao processo de envelhecimento. Então, aqui a gente tem a quantificação dessa apelina no músculo plantar de um camundongo, e a gente vê que quanto menos verde, menor a quantidade de apelina nesse músculo. Aqui com 24 meses, que é uma idade que o animal está idoso, você tem muito menos apelina do que no animal jovem aqui com 3 meses. E aqui eles avaliaram a expressão de apelina em vários órgãos diferentes: coração, fígado, tecido adiposo e músculo, gastrocnêmio, sóleo plantar e quadríceps, com 3, 12 e 24 meses. O que eles observaram? No coração, no fígado e no tecido adiposo, não houve diferença entre as idades na expressão de apelina. Mas no músculo, quanto mais velho, menor a expressão aqui de apelina. Então, aqui a gente tem também a resposta ao exercício físico. Então, em repouso, a apelina estava aqui. Quando fez exercício, imediatamente após, a apelina aumentou, no animal com 3 meses. No animal com 12 meses também aumentou. Agora, olha como que aumentou bem menos no animal com 24 meses. E o que essa apelina faz? No animal jovem, quando você contrai o seu músculo, você libera a apelina, e a apelina age de forma autócrina, promovendo regeneração de processos metabólicos no seu músculo. No animal idoso, você perde essa produção de apelina induzida pela contração muscular, e isso promove uma atrofia do músculo, perda de força e uma sarcopenia. Quando você dá apelina exógena para o animal idoso, você recupera e você consegue induzir algumas alterações em danos metabólicos e autofágicos e promover uma hipertrofia do músculo e uma recuperação também de força muscular. E por fim, para terminar e fechando o ciclo lá do intestino, do sistema digestório, olha que interessante. A apelina, ela também age no intestino. Ela controla a liberação de neurotransmissores, como acetilcolina e óxido nítrico, que estão associados a variações da contração do duodenal. Então, aqui a gente tem a glicemia sanguínea, e aqui a gente tem as linhas em verde da apelina e a linha preta com branca aqui do grupo controle. Então, o que foi mostrado aqui? Que a apelina, ela promoveu uma melhor captação da glicemia aqui. Aqui é a área sobre a curva, então a área sobre a curva da apelina é bem menor, né? A área aqui sobre a curva é menor do que essa área sobre a curva do grupo controle. A apelina desencadeia a contração do duodenal, induzida pelo sistema nervoso entérico, levando à absorção de glicose muscular. Então, essa apelina também pode promover algum efeito no desempenho físico via metabolismo de glicose. Então, a gente tem aqui a expressão de GLUT4, expressão gênica de GLUT4, né, que é o transportador de glicose no músculo, e a apelina, ela aumenta esse transportador de glicose no músculo. A administração oral crônica de apelina melhora a tolerância à glicose.
Então, finalizando, as interleucinas, elas foram as primeiras exercinas identificadas no músculo esquelético. O PGC1-alfa é um marcador de exercício agudo e crônico que se associa à biogênese mitocondrial. A gente tem uma isoforma do PGC1-alfa que aumenta com o treino de força e uma específica para o treino aeróbico. A irisina é um hormônio produzido em resposta ao exercício que associa a proteção. E essas adipocinas 12 e 13 de Home e TGF-beta foram recentemente identificadas como lipocinas associadas a efeitos metabólicos do exercício, assim como a apelina e as proteínas de choque térmico. Então, até agora, o que é importante a gente saber? Fisiologia, né? Eu falei muito de fisiologia, falei muito dos efeitos do exercício físico, mas basicamente, eles estão querendo, tem vários estudos, vários pesquisadores do mundo inteiro que estão tentando fazer uma pílula do exercício físico aí, né? Então, todas essas substâncias aqui, ICAR, SR9009, GW50, tararau, GSK, resveratrol, todas essas substâncias, elas estão sendo utilizadas a fim de promover esses exercícios do exercício físico por uma ativação aqui do PGC1-alfa. E tem algumas também que o exercício físico poderia bloquear e que também elas poderiam ser usadas aí em tratamento anti-obesidade ou no melhora do desempenho. Só que os efeitos do exercício, eles são essa míriade de efeitos, né? Elas são efeitos locais, efeitos circulantes, que é muito difícil você conseguir realmente produzir uma pílula aí do exercício físico. Recentemente, em janeiro, foi capa da revista Cell, que é uma revista super importante, um artigo sobre a coreografia do exercício que o exercício físico promove no nosso organismo. Então, aqui eles colocaram essa capa para mostrar essa míriade de efeitos, né, que o exercício físico atua em todo o seu organismo, promovendo vários efeitos, principalmente no sistema imune. Então, como observações finais, o exercício físico agudo e crônico, ele induz a liberação de fatores sistêmicos e locais, que são chamados de exercinas, e que também promovem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Muitas substâncias e mecanismos ainda não foram identificados. E são necessárias mais pesquisas, especialmente investigando e comparando modelos e intensidades de exercício físico distintas. E aí eu acho essencial esse papel do treinador físico quando vai selecionar qual intensidade de exercício que vai promover a melhora daquele objetivo, vai promover aquele objetivo específico que aquele indivíduo tem. Também é importante compreender a fisiologia do exercício para permitir uma prescrição mais individualizada e otimizada. Bom, eu gostaria de agradecer o convite e também estou aberta aí para as perguntas. Deise, excelente, excelente. Tô aqui deslumbrado com a quantidade de fisiologia, né? Eu acho que eu sou suspeito de falar por gostar tanto de fisiologia, mas foi sensacional. Eu anotei algumas coisas aqui, e aí, como ninguém deixou nada no chat, a gente vai discutindo. Caso alguém tenha uma pergunta, basta abrir o microfone e a gente vai discutir. Vou pela ordem que se apresentou, porque eu achei muito legal. Quando você falou sobre treinar o intestino, né, e as formas de você poder treinar o intestino e melhorar o fluxo ali no intestino, uma das possibilidades seria treinar imediatamente após a refeição. E assim, aquilo me deixou um pouco intrigado, assim, porque durante o exercício a gente tem uma mudança de fluxo sanguíneo, né, por causa da ativação simpática. Então você vai ter um redirecionamento do fluxo sanguíneo para a periferia do corpo e para a musculatura ativa. Como é que se daria isso do ponto de vista de mecanismo para que isso realmente treinasse o intestino? Porque é um pouco contrário ao que a gente imagina ser o óbvio, né? Que é assim, após a refeição, teoricamente, você não treinar, né? Por causa dessa mudança de fluxo. Como é que seria isso? Então, inclusive esse artigo é de um pesquisador, o Joe Kendrup, ele trabalha muito
com essa questão de treinamento de intestino, sabe? E Uhum. nos artigos dele, ele cita muito essa questão de desconforto gastrointestinal. Então, muitas vezes, você promover essa adaptação ali imediatamente após a refeição, fazer um tipo de exercício, você está é como se você estivesse induzindo uma resposta, e aí quando, ao longo do tempo, esse intestino ele iria adaptar esse fluxo sanguíneo, porque o fluxo sanguíneo, quando você se alimenta, ele é direcionado ali para centralmente, né? E quando você faz exercício, você precisa do fluxo sanguíneo no músculo. Então, eu acho que é justamente esse efeito de você promover essa adaptação, mas é claro que é um ajuste ali fino, né? E vai depender muito do indivíduo em si. E aí eu achei interessante a relação também da questão da microbiota, né? Que é algo que me bastante, até por eu ter lido pouco sobre ainda, porque a gente sabe que o exercício tem um papel positivo na microbiota, e você até comentou sobre isso e mostrou. E, por exemplo, que a microbiota tem uma relação com a saúde mental, né? A gente sabe que casos de depressão graves têm relações com desbioses da microbiota, ou seja, uma pessoa que não tem uma microbiota saudável, as bactérias não estão saudáveis. Ali o exercício começa a melhorar e ajuda até a intermediar essa melhora do quadro depressivo. E aí eu fiquei pensando assim, sabendo que ainda a gente está caminhando, no caso da relação exercício e microbiota, e lá na frente relacionando com depressão, qual vai ter um efeito mais benéfico? O aeróbico, né? E eu acho que você vai trazendo um pouco disso, mas o aeróbico de alta intensidade ou aeróbico de moderada intensidade? Não a comparação aeróbico-força, mas do ponto de vista aeróbico. Alta intensidade ou moderada intensidade? Porque quando a gente tem a alta intensidade, a gente tende a gerar uma mudança de fluxo sanguíneo muito maior do que a moderada intensidade. Isso vai ter um efeito muito grande ali agudamente na resposta da microbiota. Só que a gente tem uma resposta inflamatória muito superior no aeróbico de alta intensidade, o que também vai gerar um diálogo, vamos dizer assim, com a resposta mitocondrial. Então, esse balanço do exercício do ponto de vista inflamatório com a melhora da microbiota é algo que me intriga ainda, e talvez por eu ter uma pouca leitura nessa área de microbiota. O que você acha em relação a isso? Então, com relação à intensidade do exercício e microbiota, a gente viu, né, que ela, dependendo do tipo de exercício que você faz, ela já altera. Mas eu acho que existe uma característica individual também, sabe, Bruno? Eu acho que tem pessoas que são mais responsivas ao treinamento de alta intensidade e outras pessoas não. E eu acho que isso é uma variabilidade que ocorre na população e que o treinador vai conseguir identificar só através daquele pente fino, sabe? Porque muitas vezes você vai ver que o seu atleta, no caso se for um atleta, ou o seu aluno, ele não responde. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, por que é importante, né, a gente entender a fisiologia para a gente prescrever bem o treino? Vamos supor que o seu atleta ou o seu aluno procurou, ele tem um quadro de depressão, e aí você fala assim, poxa, como que eu vou modular? Eu vou fazer exercício mais de alta intensidade ou de baixa intensidade? Eu li que não tem, na literatura não existe um consenso sobre isso, para questão de saúde mental, né? E envolvendo microbiota. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar ferramentas, e isso eu acho que vocês fazem muito bem lá no judô, né? Que eu acompanho assim, um pouco mais de perto, mas não tão perto, que é você ter ferramentas para acompanhar esses parâmetros. Então, se o objetivo do indivíduo é melhora da depressão, você tem que ter uma escala ali e acompanhar. Olha, esse mês eu vou fazer uma periodização do treinamento dele e vou fazer um treinamento mais intenso. E vou ver a resposta dele. Porque, muitas vezes, um indivíduo vai responder melhor com intenso e o outro com mais moderado, com intenso, sabe? Isso é muito... Eu já vi alguns estudos mostrando que tem indivíduos que têm maior
aderência de longa duração, outros de curta duração. Então, assim, eu acho que essa resposta, ela é variável, sabe? Não, e assim, isso que você falou é algo extremamente interessante e eu corroboro 100% com o que você falou. E até e agora eu até senti o feeling com o outro lado que eu penso muito assim. Por que entender a fisiologia por trás é tão crucial para a gente conseguir prescrever? Porque quando você começa a entender esses diferentes links, que é o que você mostrou durante a sua apresentação, né, como é que as coisas vão se conectando dentro desse painel, que é relação exercício e mudança fisiológica, você percebe o quanto de variáveis você precisa ter de registro e acompanhamento. Às vezes uma variável Exatamente. ali de acompanhamento da motilidade intestinal, da percepção de acompanhamento da motilidade intestinal, um acompanhamento de percepção de como é que tá as fezes, como é que tá a regularidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro, cruzando com questionários psicométricos, né, com questionários psicológicos que a gente pode ter com a parceria com a psicóloga, e a gente tem alguns questionários que ainda são abertos ao livre acesso, que pode ajudar também, e você vai casando isso com o controle de intensidade da sessão, você consegue, através dessa base teórica prévia que a gente tem, enxergar alguns processos de tomada de decisão que podem facilitar muito a nossa atuação. E é algo que eu vejo que muitas vezes passa despercebido, né? Você vê, às vezes, o tratamento com o sujeito depressivo, que muitas vezes olha somente por um lado e esquece de toda essa base fisiológica que está por trás, que às vezes uma pequena chavinha que você gira, que você ativa, que você controla, pode fazer uma diferença muito grande, né? Porque tudo se relaciona, né? Tudo está ali se interconectando e sinalizando em regiões que a gente nem imaginava. Há 10 anos atrás a gente imaginava que o exercício ia modular a microbiota e que se ter relação com saúde mental, a gente não ia imaginar isso. E hoje a gente consegue verificar isso. Então achei muito... Eu acho, o que eu acho muito impressionante do exercício é que antigamente a maioria das pesquisas estavam investigando na doença e aí dentro da doença aí identificava quais que eram os mecanismos daquela doença para tratar aquela doença, fazer algum medicamento e tal. E aí, às vezes, eu vejo muita gente falando assim, já sei que o exercício faz bem, eu não preciso ficar estudando exercício. Sim, você precisa ficar estudando exercício até para você tratar a doença, porque às vezes você está identificando uma molécula nova ali que ela pode vir É claro que eu vou sempre ir para o lado do exercício, que eu acho que nenhuma molécula vai ter um efeito, né, igual eu falei aí no final, mas eu acho que tem muita coisa interessante e com relação ao exercício físico, né? A gente realmente tem que valorizar aí treinamento bem prescrito, né? E baseado em ciência, que eu acho que é o grande diferencial. Porque qual que é o diferencial de você ter um treinamento, até o pessoal tem um pessoal do 4 de 15, né, que eles têm um podcast bem bacana, aí no começo do podcast ele fala, e aí professor, quanto que eu faço? Aí o cara fala, faz 4 de 15. Qual que é a diferença de fazer 4 de 15? Você pode até fazer 4 de 15 com um cara que entende a fisiologia, mas ele está baseado em alguma coisa para ele justificar aquilo. Uma coisa é você chegar e treinar com alguém que tem só experiência prática, outra é que a pessoa realmente tem um conhecimento e ela sabe o que ela está fazendo, né? Porque resultado a gente vai ter aí, a gente pode treinar aí 4 de 15 e ter resultado, né? Então, assim, eu acho que é muito importante esses ajustes e valorizar mesmo a ciência do exercício, de modo geral. Sim, sim. E aí, olha que legal. Quando você falou do BDNF, né? E aí eu tenho trabalhado junto com o João Gabriel lá do Laboratório de Fisiologia nos dados dele de BDNF, a gente tem estudado sobre relação com a cognição, em alguns casos com sujeitos diabéticos, outros casos com sujeitos saudáveis. A gente tem visto que o BDNF ele tem uma relação muito grande, ele é intensidade dependente, então é quase que uma curva em U invertido, né? Que ele é intensidade dependente.
E ele tem uma relação também com o tipo de exercício. Muitas vezes a melhora aguda do BDNF ali, ela vem numa janela temporal diferente do exercício aeróbico com o exercício de força. Isso tem uma relação diferente com a resposta cognitiva. E aí você falou de BDNF, falou da conexão com a sinalização muscular. E aí me veio à cabeça a relação assim, é intensidade dependente. Então, se eu estou pensando num sujeito onde eu tenho um objetivo, por exemplo, um sujeito em estado de demência, né? Uma pessoa mais idosa que está com estágio avançado de demência, e eu preciso fazer uma intervenção com ela para tentar minimizar esse caso. Se eu não tiver essa base de entendimento de que existe um fator ali dentro do cérebro que vai conseguir atuar ali na melhora da vascularização, na melhora das conexões ali de sinapse, mas que isso é dependente da forma como eu prescrevo, não adianta eu entender que o exercício se faz bem, vou prescrever de uma forma que vai ajudar a melhorar ali. Então, muitas vezes a gente acha que assim, eu entendi o básico da fisiologia, tá ok, agora eu preciso entender como é que eu boto na prática. Só que não adianta só entender como é que bota na prática, senão você não volta o tempo todo para fazer esse link com o básico da fisiologia e criar uma linha de raciocínio. E aí até você falou do TGF-beta 2 também, a relação com o lactato. Quantas vezes eu já vi momentos de prescrição onde o treinador fala assim, eu tenho por objetivo a resistência anaeróbica. Quando você vai perceber a sessão dele não está objetivando um pico de lactato, é um pico de consumo máximo de oxigênio. Vai ter um aumento de lactato? Vai, mas o foco ali está no consumo máximo de oxigênio, porque ele não entendeu a diferença de prescrição. E aí, se ele quisesse gerar um estímulo molecular para auxiliar na redução do tecido adiposo, ele não vai conseguir fazer essa associação e entender que a prescrição dele lá na frente não vai gerar o desfecho esperado. Então, eu fiquei assistindo sua palestra assim, minha cabeça estava a milhão, enxergando na prática as pessoas prescrevendo, sem entender por que elas estão fazendo, e aí não vai realmente chegar no desfecho, né? Exatamente. E outra, né, Bruno? Até você saber qual a intensidade que realmente vai promover esse aumento do lactato, essa hiperlactemia, né? Isso tudo está ligado à fisiologia. Não adianta você falar, vou fazer um HIIT aqui, mas será que esse tempo vai ser suficiente? Esse tempo de recuperação, isso tudo você precisa saber para poder prescrever de forma adequada, né? Sim, com certeza. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de abrir o microfone, fazer alguma pergunta? A gente está aberto aí, a gente tem mais um tempo. Se alguém tiver mais alguma pergunta. E aí eu acho que, para fechar, né, teve Isso aqui foi mais assim... A resposta das cardiocinas, né, que você citou ali. Tem estudos fazendo relação delas com diferentes intensidades de exercício? Nesse caso, aeróbico, força, ela é intensidade dependente? Como é que é essa resposta? Pois é, eu acho que essa é a grande lacuna, Bruno, com os estudos que tem, sabe? A maioria dos estudos que a gente viu é coisa aeróbico, né? Que é o mais estudado e tudo mais. Agora que está vindo os exercícios, o treinamento de força, como promovendo também melhora de glicemia e quais os mecanismos, se o mecanismo é o mesmo, não é. Intensidade, então, tem pouquíssimos estudos. Até no meu mestrado, a gente fez justamente isso, a gente identificou limiar e a gente deu uma intensidade abaixo e acima do limiar para verificar o efeito de hipotensão para exercícios em diabéticos. E a gente dosou algumas substâncias também para ver qual que era a relação disso. Mas realmente, de cardiocinas tem muito pouco com relação à comparação de intensidades. E a gente tem uma limitação, porque a maioria dos estudos que são feitos com animais, eles têm alguma limitação de translação, né, para os humanos. Então, igual eu falei, por exemplo, o modelo de exercício físico em animais, até hoje no grupo do Reginaldo, a gente estava comentando sobre isso, a gente tem animais, o modelo de corrida voluntária, a gente tem animais, o modelo de natação e de esteira.
O de natação de esteira, ele provoca o estresse no animal. Então, essa adaptação, o exercício provoca o estresse também, mas a adaptação, o estresse do exercício é diferente do estresse de você colocar um animal para nadar com carga e se ele afundar, ele vai morrer. Então, pensa, o estresse é muito maior. Se você colocar um animal na esteira, o animal não está acostumado a andar numa esteira. Ele não tem tênis, ele não usa tênis, o pezinho dele às vezes fica machucado, né, a cauda. Então, assim, essas são limitações dos modelos animais, é claro que não invalida, porque muita coisa a gente não vai conseguir fazer com humanos, como dosar uma cardiocina no coração, né? Mas eu acho que avança muito, e essa questão de intensidade é uma questão, assim, essencial de se investigar mesmo, se o exercício físico, quais os fatores, populações diferentes, a gente vê que tem uma variabilidade. Existe até, não sei se você é a favor ou não desse termo, responder e não responder, mas eu, por exemplo, acho que os ajustes de carga vão fazer com que todos sejam responsivos. Então, para uma pessoa igual você, fisiologista, treinador, trabalha com uma equipe, você vai ver que se você tem 10 atletas, não são todos que vão responder do mesmo jeito. Um cara vai responder com uma carga mais alta, o outro com uma carga mais baixa, com uma recuperação diferente. Eu acho que isso é o grande boom, sabe, do negócio. Sim, com certeza. Bom, como a gente não teve mais uma pergunta, tem uma pergunta aqui da Lana. Você falou sobre a plasticidade do coração. Quando existe alguma lesão, como é feito o estudo para induzir essa plasticidade? Então, essa plasticidade, essa característica plástica do coração, ela está associada ao remodelamento. E a gente tem dois tipos de remodelamento. A gente tem o remodelamento patológico, que é quando a pessoa tem alguma doença no coração, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, o coração da pessoa está grande, mas ele não funciona direito. Ele não consegue, ele não é um coração que consegue funcionar de forma eficiente. Então, essa pessoa, ela cansa, dependendo do nível de insuficiência cardíaca, qualquer esforço para ela é difícil, porque aquele coração não está funcionando direito. E a gente tem o remodelamento do atleta, por exemplo, aí estamos com dois extremos, né? Que é o remodelamento que você vai melhorar a função do coração, o coração ele fica mais forte, as câmaras ficam maiores. No caso dessa lesão do coração, para induzir a plasticidade, tem muitos estudos que você faz esse modelo de coarctação da aorta, que vai induzir um remodelamento patológico, que a gente chama de TAC, né, nos animais. Tem também como você promover essa lesão induzindo um infarto no animal. Então, você abre o animal, você vai lá na artéria coronariana, oclui a artéria e depois aí você deixa ocluído um tempinho e solta. Então, esse tempo que ficou ocluído vai causar uma área isquêmica ali no coração, vai ter uma parte do coração que não vai receber sangue e isso vai induzir uma lesão. E aí você pode, por exemplo, ver o efeito prévio do exercício, reduzindo essa lesão, ou ver o exercício pós-lesão, se ele vai promover esse remodelamento do coração ou não também. Não sei se deu para resumir, o assunto é muito grande. Lana, se tiver mais alguma dúvida, pode falar, tá? Pode falar, estou à disposição. Não, entendi. Muito obrigada. Nada. Bom, pessoal, eu acho que a gente teve uma boa explicação, né? Foi uma excelente palestra, na verdade. Caso alguém tenha mais alguma dúvida e não queira falar aqui, é só mandar por e-mail para a gente, que a gente encaminha para a professora e ela, com certeza que ela vai responder e a gente pode fazer algum diálogo caso não tenha ficado claro algum assunto. Então, mais uma vez, eu queria agradecer. Eu acho que foi muito bom mesmo. Apesar de eu estar ali no alto rendimento, eu acho que as coisas não se dissociam, né? Saúde e rendimento, e você deixou bem claro isso. Muitos profissionais tendem a querer separar as áreas, falar, isso aqui é só saúde, isso aqui é só treinamento, e não é, né? Tudo se relaciona, e quanto mais pessoas no rendimento entenderem de saúde, entenderem de fisiologia
com mais qualidade a gente vai ter um rendimento e quanto mais as pessoas na área da saúde entenderem, mais qualidade a gente vai ter no tratamento das doenças. Então, obrigado aí por nos ajudar a divulgar essas informações e fazer isso chegar a mais pessoas. Tá ok? Eu que agradeço a presença de todos. Como eu falei, né, uma sexta-feira à noite a gente se reunir para falar sobre ciência, para mim é um grande prazer. Te dou os parabéns aí pelo seu trabalho também, promovendo a revista científica. Acho muito bacana, só a gente que sabe o trabalhão que dá, né? Então, assim, acho muito importante mesmo o trabalho de vocês. Estão realmente de parabéns aí, podem contar sempre comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, gente, boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que vocês tenham gostado.